Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante aí o canal, tá bom? Principalmente para a gente poder repassar aí para os nossos colegas concurseiros aí que estão fazendo faculdade, pós-graduação, prestando concurso, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos agora para a sexta parte da nossa aula sobre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Tá? Então, esse é um tema bem longo, aí vai gerar bastante aula para a gente, mas vamos lá. A gente está na sexta parte aí e a gente vai entrar aqui na terceira parte de uma temática que fala sobre dimensões da proposta pedagógica para o ensino da linguagem escrita em classes de crianças de 6 anos. Tá? Então, vai falar aí sobre dimensões da proposta pedagógica, né, para o ensino da linguagem escrita para crianças de 6 anos. Então, a gente vai agora para a terceira, tem 4 dimensões, né, ou eixos constitutivos aí do processo de apropriação da linguagem escrita. Então, a gente trabalhou com letramento, trabalhou com desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita das palavras, e agora a gente vai entrar com o terceiro, que é a aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, se está tudo ok. É isso aí, vamos lá. Pessoal, aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica. Tá? Quando as crianças iniciam o processo de alfabetização, elas buscam compreender o que a escrita representa, ou seja, o que aqueles sinais gráficos representam e como eles se organizam, formando um sistema de representação. Dessa forma, as crianças começam a lidar com a diferenciação dos dois planos de linguagem: o plano de conteúdo, né, que seja dos significados, que diz respeito aos significados e sentidos produzidos quando usamos a língua oral ou escrita, e o plano de expressão, que é o plano dos sons, né, que diz respeito aí às formas linguísticas, né. Então, pessoal, aqui um trabalha a parte técnica e o outro vai trabalhar a parte social, né, a parte da informação. Então, assim, quando as crianças elas iniciam esse processo de alfabetização, né, elas buscam compreender o que a escrita representa, tá bom? A compreensão da natureza alfabética, do sistema de escrita e do desenvolvimento da consciência fonológica integram esse processo e são impulsionados por aprendizagens que estimulam o desenvolvimento infantil à medida que promovem a competência simbólica da criança. Tá? Então, os níveis conceituais da escrita. Desde os primeiros contatos da criança com marcas gráficas impressas em livros, cadernos, cartazes, né, inicia-se um longo processo de construção de esquemas conceituais, cujo primeiro desafio consiste em distinguir o que é desenho e o que é escrita. Tá? Então, assim, pessoal, no processo de construção, o primeiro desafio do professor é garantir que a criança consiga diferenciar e distinguir o desenho da escrita. Tá? Nesse primeiro momento, ainda sem fazer essa distinção, a criança ela se propõe a imitar o ato de escrever. Pessoal, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a letra, porque eu afastei a câmera. Vamos só aumentar aqui um pouquinho. Eita, agora melhorou, agora ficou bom. Então vamos lá. Os níveis conceituais, né? Então, tá. Nesse primeiro momento, ainda sem fazer essa distinção, a criança se propõe a imitar o ato de escrever. Então, assim, pessoal, como num jogo, ela crê que poderia ou deveria escrever um certo conjunto de palavras imitando a ação de escrever. Então, assim, ela vê uma pessoa escrevendo, ela quer escrever também, ela quer ser igual. A criança, ela quer imitar o adulto em tudo. Então, o que ela vai fazer? O resultado dessas primeiras escritas infantis, eles podem aparecer desde o ponto de vista figural, como linhas onduladas ou quebradas, né, zigue-zague. Então, eles vão fazer rabiscos ali, né, para representar a escrita, porque ela vê o adulto e ela quer fazer igual o papai, igual a mamãe tá fazendo. Então, para ela, aquilo ali é escrita. E é muito legal, assim, né, principalmente quem tem filho aí, acha fantástico aqueles primeiros rabiscos da criança. Tá? Quando eu comecei a ler e escrever, minha letra era tão feia, pessoal, é até hoje. Que meu pai fala assim: ai filho, eu não vejo a hora de você começar a escrever direto, né? Porque esses rabiscos aí já foi. Então, eu falo: não, pai, eu já aprendi a escrever, é que a letra é feia mesmo. Mas assim, sempre vai ter aquela questão das linhas onduladas, né? Ou zigue-zague ali, representando a escrita.
podem ser contínuas ou fragmentadas, ou seja, gente, essa questão aqui, eu não vou entrar muito nisso, porque senão vai fugir do foco, tá, da nossa aula. Já tem uma aula aqui sobre a questão da escrita, vocês procurem lá no canal, eu não lembro agora o nome da aula correto, mas já tem uma aula que eu falo justamente sobre essa questão da escrita, a gente se aprofunda um pouco melhor lá. Mas, por exemplo, essa questão da contínua ou fragmentada, tem a ver assim, que no começo, quando a criança ela começa a representar a escrita, ela começa a fazer um risco contínuo, né? Enquanto começa a folha aqui, vai até chegar no final da folha, até chegar no final. E quando a criança ela vai se apropriando um pouquinho mais, ela começa a fazer a escrita fragmentada. Por quê? Ó, vou fazer um rabisco pequeno que representa uma palavra, outro rabisco um pouquinho maior que representa outra palavra. Então ela vai começar a fragmentar, porque ela já começa a desenvolver, ela já começa a ver que tem palavras. Então ela já, a escrita dela já não é mais um traço contínuo, já é um rabisco fragmentado ali, representando várias palavras, tá? Mas isso aí é para outra aula, senão a gente aqui vai fugir do foco. Ou então como uma série de elementos discretos, né? Séries de linhas verticais ou bolinhas, né? Então a criança, assim, ela se utiliza, gente, dos elementos que ela já tem, que ela já conhece, para representar a escrita. Então, a criança, o que ela conhecer ali, ela vai fazer, tá? Se ela, bolinha, quadrado, X, algum número que ela saiba, ela vai pôr ali no meio. Então, assim, aquilo que ela já reconhece ali como alfabeto, ela vai colocar ali no meio, vai escrever as palavras dela ali no idioma que ela acabou de inventar, né? Mas para ela está fazendo igualzinho o papai e a mamãe. Tá? E também não posso entrar muito nesse tema para não fugir aqui do nosso foco, mas isso também deve ser considerado. Tá? Deve ser considerado como correto porque é uma fase da escrita. Você não vai, ele não sabe escrever. Não, ele sabe escrever do jeito dele. Tá? Ele ainda não se apropriou da escrita, mas tem que ser considerado também. Tá? Isso aí lá na aula lá de escrita, de linguagem, né? Puxa, eu não lembro realmente. Foi tanto tema aí, eu tô com mais de 80 vídeos aí gravados, então realmente não dá para lembrar agora. Acho que é desenvolvimento da linguagem escrita, acho que é isso aí o tema lá. Então, mas assim, você tem que considerar sim, tá bom? Vamos lá. Tradicionalmente, eram considerados, tanto por educadores quanto por pesquisadores, os aspectos figurativos da escrita infantil. Olha aí, ó, que importante, foi exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, aqueles aspectos relacionados a elementos formais, né? Tais como a qualidade do traçado, a distribuição espacial das formas, a orientação predominante da esquerda para a direita, de cima para baixo, a orientação dos caracteres individuais, né, as inversões, rotações, gente, etc. Né? Então isso aqui é exatamente aquilo que eu expliquei um pouquinho antes, tá? Eu acho que ficou até legal eu ter explicado antes, porque tornou a leitura um pouco mais fácil de compreender. Então, assim, pessoal, isso aqui, ó, antigamente era muito considerado, e tem que ser considerado, tá? A qualidade do traçado, a distribuição espacial das formas, tá? A diminuição da quantidade para a qualidade. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado, tá? Porque a criança, ela está se apropriando aos poucos da escrita, tá? Ela não se apropria da escrita quando ela escreve uma palavra corretamente, tá? Até mesmo quando ela se apropria das letras e escreve um monte de letra que não faz sentido nenhum e diz assim que escreveu o nome dela, ela está se apropriando da escrita ali, tá bom? Porque dentro daquilo que ela conhece, dentro daquele vocabulário limitado dela, ela está representando o nome dela, ela está tentando mostrar que ela sabe, tá? Então isso tem que ser considerado. Os chamados aspectos construtivos da escrita costumavam ser ignorados. O que é construtivos, pessoal? É isso que eu estou falando aqui. Essa questão de você reconhecer o aprendizado gradual da criança, tá? Isso aí é um aspecto construtivo da escrita. E eles costumavam ser ignorados. Perdão, pessoal. Eles costumavam ser ignorados pelos professores, tá aqui, professoras, né? Só tem professora. Eles costumavam ser ignorados pelos professores e pesquisadores interessados em compreender o fenômeno da alfabetização. Então, para eles, assim, era aquela coisa, ou sabe ler ou não sabe. Não existe esse negócio de gradual. Um rabisco não é escrita. Uma palavra escrita com letras invertidas não é escrita. Então, eles não consideravam esse tipo de coisa, tá? Tais aspectos construtivos, eles têm relação com o que o sujeito quer representar e os meios que emprega para criar diferenciações entre as representações. Por exemplo,
A criança ela vai escrever o nome dela, ela vai lá, coloca um rabisco meio ondulado. Quando ela vai escrever o nome do pai, ela já coloca um rabisco meio zigue-zague. Então ela está diferenciando, ó, o meu nome é redondo, o do meu pai é quadrado. Ela está representando esse tipo de coisa. Ela vai escrever casa, ela vai escrever uma série de As e Vs, por exemplo. Por quê? Mas por que A e V? Porque lembra telhado, né? O telhado da casa. Então aquilo ali para ela é a representação. Se ela vai fazer uma bola, ela vai escrever bola, ela vai escrever um monte de bolinha, né? Então assim, ela reconhece a forma como ela interpreta, tá bom? Não são por parte, desculpa, e esse tipo de representação, pessoal, eles não são, portanto, aspectos figurais que designam é, se houve ou não uma escrita, né? Quando ocorre a, essa intencionalidade por parte da criança, ou seja, quando constatamos a presença dos aspectos construtivos, é que consideramos que houve uma produção da escrita. Ou seja, deve-se considerar o desejo e a necessidade da criança de se expressar através da escrita. Deve considerar esse aprendizado gradual dela. Não apenas o rabisco, mas o tipo de rabisco que está sendo feito, se ele está sendo feito contínuo, se ele está sendo feito fragmentado, se quando ela vai escrever o nome dela, ela escreve de uma forma, se quando ela vai escrever o nome do pai, ela escreve de outra forma. Porque às vezes ela escreve tudo igual. Então, ela está naquela fase ali da garatuja mesmo, que ela vai, o mesmo rabisco vai representar várias palavras para ela. Tá? Agora, vai ter aquela fase que ela vai se evoluindo, ela vai mudando o formato do rabisco, porque ela entende que cada nome é diferente um do outro. E por ali vai, né, adiante. Né? A aula lá de desenvolvimento da leitura e da escrita narra isso aí com um pouquinho mais de profundidade, tá, pessoal? Aspectos centrais da evolução. Nossa, eu tô com um pigarro aqui hoje, desculpa, viu? Já fiz bastante aula hoje, então chega uma hora que a garganta começa a pedir arrego aí. Aspectos centrais da evolução psicogenética da língua escrita. Na evolução psicogenética, identificam-se três grandes períodos distintos entre si, dentro dos quais cabem múltiplas subdivisões. Vamos lá. Primeiro período. Caracteriza-se pela distinção entre o modo de representação icônico e não icônico. Tá? Segundo período, ele vai falar sobre a construção de formas de diferenciação. O aprendiz busca exercer um controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e quantitativo. E o terceiro período, ele vai falar sobre a fonetização da escrita, que se inicia com o período silábico e culmina com o período alfabético. Então vamos lá, pessoal. Primeiro período aqui. Ele vai falar sobre o quê? A distinção entre o modo de representação icônico e não icônico. Tá? Nesse primeiro período, a criança ela alcançará duas distinções básicas que sustentarão as construções subsequentes. Tá? De um lado, a diferenciação entre as marcas gráficas figurativas e as não figurativas. Tá? De outro, a constituição da escrita como um objeto substituto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a diferenciação do desenho da escrita. Tá? Então, assim, o que é desenho e o que é escrita. E depois, pessoal, ele vai compreender também que a escrita, ela substitui o desenho, tá? Ela não reproduz alguma coisa. Ela está substituindo. Tá? Então, quando você, por exemplo, você faz ali uma bola, né? Você faz um redondo ali e tal. Embaixo você escreve bola. Você não precisa escrever bola se você já desenhou a bola. Você não precisa desenhar a bola se você já escreveu a bola. Então, a escrita, ela substitui a necessidade do desenho, como uma forma até de fragmentar o espaço que seria usado. Você vai escrever, por exemplo, um livro para berçário, para maternal, aquele livro só tem figuras. Mas, na verdade, aquelas figuras, elas têm ligação uma com a outra. Tá? Então, por exemplo, você vai colocar ali uma bola, aí você vai colocar uma trave de futebol, aí depois você vai colocar um campo de futebol, ou talvez o campo venha até antes, e por ali vai, né? E depois você vai colocar um jogador é, comemorando. Então, quando a criança ela lê, só tem figuras ali, mas quando a criança ela vai lendo aquele livro, sem palavras nenhuma, só com as figuras, ela vai olhando e ela vai assim, era uma vez um campo de futebol, aí teve um jogo, aí o jogador pegou a bola, aí ele chutou a bola no gol, e aí ele gritou gol. Olha só, a criança ela conta a história através do quê? Dos objetos. Claro que se tem um livro hoje de 400 páginas escrito só com figuras, você teria um livro aí de 100 mil páginas, né, na verdade. Então, a escrita ela substitui. Você não tem que colocar uma bola e escrever bola, a menos num livro realmente de alfabetização em que você quer mostrar para a criança, né, a associação. Mas você, quando você escreve bola, você não precisa desenhar a bola. A escrita ela já substitui isso, tá bom? A criança, pessoal,
ela espera que a escrita... Opa, peraí que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Compreender... Ah, não, tá, tudo bem, isso mesmo. A criança, pessoal, ela espera que a escrita, como representação próxima, ainda que diferente do desenho, né, ela espera que a escrita conserve algumas propriedades do objeto que a substitui. Tá? É o que se chamou de realismo nominal. Como assim, pessoal? Por exemplo, os objetos grandes, né, correspondem a uma escrita proporcional ao seu tamanho. É que para a criança, o signo que se expressa um objeto não é a escrita de forma sonora. Isso é, a escrita, assim como o desenho, expressa simbolicamente o conteúdo de uma mensagem e não seus elementos linguísticos. Nossa, que coisa confusa, né? Vamos explicar aqui, bem facinho. Para a criança, quando você escreve uma palavra, por exemplo, você vai falar elefante, a palavra elefante ela tem que ser muito grande, porque o elefante é grande. Né? Então aqui, por exemplo, se você vai trabalhar com a criança, por exemplo, formiga, né? A criança ela vai escrever formiga assim com 2 ou 3 letras, se ela já souber letras. Se ela não, ela vai fazer um rabisco curto. Né? Quando você fala boi, ela vai escrever boi assim com um rabisco gigantesco. Por quê? Porque o boi é grande. Olha só, é bem diferente, né? A formiga é pequenininha e o nome é grande. O boi é gigante e o nome é pequeno. A criança não entende dessa forma. Ela entende que se o boi é grande, o nome boi tem que ser gigante. Então ela vai escrever boi, um rabisco gigantesco. Quando é formiga, ela vai escrever um pontinho, um rabisquinho de nada para escrever formiga. Por quê? Porque para ela, a escrita ela tem que representar aquilo que é o desenho, né? O signo ele tem que representar o tamanho do objeto. Então, para ela, o nome tem que ser do tamanho do objeto. Então, a formiga é um rabisquinho de nada. O boi tem que ser um rabisco gigante, tá bom? Viu aí? Ficou até mais fácil, né, com a explicação. O ruim desses textos é que eles são muito técnicos, então realmente a compreensão deles é muito difícil, né? Então esses textos aqui, eles têm que ter uma leitura bem aprofundada e ter uma explicação bem assim, conotadas, e muitas vezes até com exemplos aí populares, porque senão você realmente não tem uma compreensão clara, né? Evidentemente, antes da criança ser capaz de distinguir a escrita de desenho, ela não pode dedicar-se a considerar as propriedades do texto. Tá? As primeiras propriedades que a criança começa a observar no texto são exatamente as variações quantitativas, tá? De quantidade, tais como quantidade de linhas, de partes ou fragmentos numa mesma linha. Ao atribuir nomes de objetos grandes a trechos maiores, a criança começa a considerar as propriedades do texto. Então, assim, a criança, gente, ela, antes dela ser capaz ali de distinguir a escrita do desenho, tá? Ela não pode dedicar-se aí a considerar as propriedades do texto, tá? Então, primeiro ela tem que ter essa capacidade de distinguir a escrita do desenho, tá? Primeiro ela vai começar a trabalhar com quantidade, depois que ela vai mudar para qualidade, tá? Que é o que a gente vai ver agora. A consideração de propriedades qualitativas, tais como observar tipos de formas, de letras, diferenciar números de letras, sinais de pontuação, etc., aparece, né, muito posteriormente, e depende do conhecimento de modelos socialmente transmitidos, como letras do próprio nome ou de outras pessoas. Entretanto, pessoal, para que se alcance essa possibilidade, é preciso haver superado minimamente a etapa descrita acima. E na qualquer escrita serve para atribuir o significado desejado. Então, assim, pessoal, antes da criança fazer essa distinção entre quantidade e qualidade, tá? Opa, desculpa, perdão. Antes da criança superar essa questão de quantidade, de ver que a formiga é pequenininha, mas o nome dela é grande. O boi é grande, mas o nome dele é pequeno. Enquanto ela não tiver essa distinção, ela se desprender dessa questão de quantidade, ela não vai conseguir começar a trabalhar a qualidade. Para ela trabalhar a qualidade, ela precisa primeiro se desprender dessa questão de quantidade, entender que nem tudo que é grande tem um nome grande, nem tudo que é pequeno tem um nome pequeno, tá? Só assim ela vai poder começar a trabalhar com qualidade. E quando ela vai trabalhar com qualidade, é onde ela vai realmente diferenciar o número de letras, é onde ela vai entender os sinais de pontuação, que é importante. Por que a gente usa exclamação, gente? Exclamação é quando você quer ressaltar alguma coisa. Ah, mas a pergunta é fácil, né? Só pôr o ganchinho lá, né? Ah, é verdade. Aí quando eu quero terminar a frase normal, eu ponho um ponto, né? Mas e quando eu ponho 2 pontos? O que quer dizer? Ah, quando eu ponho ponto e vírgula. Então, assim, a pessoa tem já é uma, uma aprendizagem um pouco mais
intermediária, mais avançada, né, para a criança. Então ela realmente é uma coisa, gente, que aparece muito posteriormente, como diz aqui no texto, tá? Então não é uma coisa que você vai conseguir logo de cara com a criança, tá bom? Gente, vamos lá para o segundo período. O segundo período, pessoal, é o da construção de formas de diferenciação. Então, vamos lá. Resolvida a questão da diferenciação entre a escrita e o desenho, a criança passa a considerar as características formais específicas do escrito. Sua busca, a partir de agora, será a de definir o que serve para ser lido. Tá? Para tanto, ela estabelece condições gráficas que ajudam a construir formas de diferenciação entre as escritas. Essas condições gráficas, elas buscam responder à sua indagação. Para que algo possa ser lido, o que ele deve possuir? Tá? Para ela, gente, para que algo seja lido, deve cumprir dois critérios: possuir uma quantidade suficiente de letras e respeitar uma variedade interna de caracteres. Tá? Ou seja, pessoal, isso significa que para a criança não basta que haja letras para que algo possa ser lido. Se há poucas letras e algumas se repetem demais, não podem dessa forma ser lido. Isso é chamado de variação interna, ou seja, é onde a criança começa a se apropriar, pessoal, de um conceito em que ela percebe assim que se uma palavra, um texto, ele tem poucas letras, né? E muitas letras se repetem, aquilo não pode ser lido. Então, é quando ela vai se apropriar ali, que ela vai entender o princípio das sílabas, tá? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Ela vai começar a compreender o princípio das sílabas. Por exemplo, você não pode ter uma palavra assim, V, A, C, O, né? Não tem como você ler essa palavra. Ela tem muitas letras iguais. Ou então, você vai colocar, por exemplo, assim, você vai começar a palavra V, C, D, P, O. Então, assim, são muitas letras iguais, não tem como você falar aquilo. Então, ela vai entender que não pode ter muitas letras iguais numa palavra e também que a palavra não pode ter pouquinhas letras, senão não vai dar para a gente conversar, não vai dar para a gente ter uma compreensão ali da leitura, tá? Isso se chama variação interna, quando a criança tem essa percepção. Evidentemente, tais critérios são exigências especificamente infantis. Tá? É uma coisa que parte da criança, é uma coisa que pertence ao entendimento dela. Tá? Isso não encontra respaldo nenhum nas regras do sistema escrito. Tá? Isso é uma coisa da criança. Como sabemos, a criança convencional, como sabemos, a escrita convencional do português, ela apresenta inúmeras situações nas quais se pode ler apenas uma letra. Bem como existe uma variedade de grandes palavras em que as letras se repetem também, né? Trata-se, pois, do resultado de uma intensa atividade cognitiva, fruto da tentativa da criança de se apropriar desse sistema de representação. Então, assim, puxa, eu li um negócio aqui antes de explicar. Então, assim, a gente sabe, pessoal, que existem palavras aí que podem ser expressas com uma letra só, né? Ou com uma monossílaba ali de duas letras. E também existem palavras ali que você consegue, você acaba colocando a mesma letra várias vezes, né? Na palavra. E não necessariamente a palavra vai perder o sentido. Mas isso, para a criança, ainda não é compreensível, tá? Então, isso, agora sim eu posso ler. Trata-se, pois, do resultado de uma intensa atividade cognitiva, tá? Fruto da tentativa da criança de se apropriar desse sistema de representação. Então, para que a criança entenda ali, comece a compreender a escrita, para ela não pode ter letras repetidas numa palavra. E também não pode ter palavras muito curtas, porque senão você não consegue fazer a leitura, tá bom? As crianças, elas não dedicam seus esforços intelectuais a inventar novas letras, ou seja, elas procuram trabalhar com aquilo que já tem. Elas não têm aquela curiosidade de falar, eu vou inventar uma letra. Não, ela já está tão encantada com aquele vocabulário, com aquele alfabeto que tá sendo colocado à frente dela, que ela não se preocupa em criar letras novas. Dessa forma, pessoal, elas recebem a forma das letras da sociedade e as adotam tal e qual. Por isso, o uso dessas formas convencionais, ele costuma aparecer muito precocemente. O que lhes ocupa o pensamento e lhes exige a formulação de hipóteses sobre as questões. O que a escrita representa e como fazer para representar algo por meio da escrita. Então, assim, pessoal, o fato da criança não demonstrar
interesse em criar novas letras, mas trabalhar com aquelas que já existem, desperta nelas esse interesse precoce a respeito da escrita. E isso acaba, gente, sendo um elemento positivo do seu aprendizado. Porque como ela não se preocupa em criar nada novo, ela já quer trabalhar com aquilo que tem, logo cedo ela começa a despertar aquele interesse por letras, pela escrita. Isso ajuda bastante, tá? no aprendizado. Então, graças a Deus, né, que as crianças não têm essa ideia de ficar querendo inventar letra. Elas trabalham com aquilo que já tem. Mesmo até quando você vê lá, coloca um P ao contrário, virado para trás, ou um Q virado para frente, ou um S virado ao contrário também, a criança ela não sabe escrever corretamente, mas ela já está se apropriando daquela letra, ela já reconhece a letra. Tá? Agora, gente, a gente vai falar sobre o terceiro período, tá? Que é a fonetização da escrita. Como vimos, nos dois primeiros períodos descritos anteriormente, para o aprendiz, até esse momento, o que se escreve não se regula por diferenças ou semelhanças entre os significados sonoros. É exatamente essa atenção às propriedades sonoras que marca o ingresso no terceiro grande período desta evolução. A criança, pessoal, ela tenta fazer coincidir a escrita e o enunciado oral. Essa primeira relação entre fragmentos escritos e unidades orais se estabelece no nível da sílaba, ou seja, quando ela ouve uma palavra, ela quer escrever aquela palavra baseado naquilo que ela ouviu. Então, se ela colocar casa, né? Casa, ela não entende o que é casa. Então, ela entende que tem duas letras, né? Então, ela vai colocar, por exemplo, ali o C, né? Casar. Ela vai colocar ali o C e o A, né? Para representar casa, porque casa tem duas sílabas, então ela entende que tem duas letras, então ela vai colocar o C e o A. Casar. Para ela, casa é isso. Tá? Ela não vai escrever casa, C-A-S-A, porque ela não entende a sílaba ainda. Ela acha que, como você fala, casa, são dois, então tem duas letras. Tá? Sobre o eixo qualitativo, isso se representa na descoberta de que a quantidade de letras com que vai escrever uma palavra pode corresponder à quantidade de partes que se reconhecem na emissão oral, que é isso que eu falei. Essas partes da palavra inicialmente são sílabas. Dessa forma, se inicia o período silábico, que evolui até chegar a uma exigência rigorosa, tá? Seria uma sílaba por letra, sem omitir sílabas e sem repetir letras. Ou seja, pessoal, a criança ela começa a associar a quantidade de letras na escrita, a quantidade de letras que ela consegue distinguir na forma oral, que foi isso aqui que eu acabei de explicar. A hipótese silábica ela é extremamente importante por duas razões. Ela permite que a criança tenha um critério geral para regular as variações da quantidade de letras que devem ser escritas. E ela centra a sua atenção sobre variações sonoras entre as palavras. Tá? Então, assim, pessoal, a hipótese silábica, né, ela é importante por duas razões. A primeira razão, ela permite que a criança ela tenha um critério geral, né, para regular as variações da quantidade de letras, e ela centra a sua atenção sobre as variações sonoras. Tá? No mesmo período, mas não necessariamente ao mesmo tempo, as letras elas começam a adquirir valores sonoros, né, silábicos ali, relativamente estáveis, estabelecendo correspondência sobre o eixo qualitativo. Tá? Então é onde a criança começa a perceber ali realmente que tem que a sílaba, né, não necessariamente a sílaba, a pronúncia que tem som de duas letras, ela não vai ter duas, ela pode ter mais letras. Tá? Ela vai começar a perceber essa diferença, ela vai sair do quantitativo e entrar no qualitativo. Quando descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, e sim que ela é realizável em elementos menores, a criança ingressa no último passo da compreensão do sistema socialmente estabelecido. Tá? A partir daí, ela descobre novos problemas. Por um lado, quantitativo, se não é suficiente uma letra por sílaba, tampouco pode estabelecer alguma regularidade duplicando a quantidade de letras por sílabas, já que há sílabas que se escrevem com uma, duas ou três ou mais letras, né? Pelo lado qualitativo, a criança enfrentará os problemas ortográficos. A identidade de som não garante a identidade de letras, tá? Nem a identidade de letras e a de sons.
Ou seja, ela vai começar a perceber ali a diferença entre as palavras faladas e as palavras, a mesma palavra escrita, tá? Então, assim, ou seja, a criança começa a perceber muitas vezes que a palavra possui apenas dois sons distinguíveis, mas que precisa de quatro letras para ser escrita, né? Descobre-se aí, no caso, a função real da sílaba, que passa aí, como falou, né, um dos últimos estágios aí da apropriação da criança. O desenvolvimento da consciência fonológica. Quando as crianças chegam ao ensino fundamental, elas possuem um bom domínio da língua materna, sabem utilizá-la para fins de comunicação, sabem sua estrutura sintática e têm um adequado conhecimento do léxico, né, do dicionário. Sobre a escrita, uma coceira no nariz aqui. Sobre a escrita, podemos dizer que as crianças chegam à escola sabendo suas funções, para que as pessoas leem e escrevem. Elas têm essa compreensão. E sua estrutura em muitos gêneros textuais. Reconhecem sinais gráficos, são capazes de fazer reconhecimento de algumas palavras, né? O trabalho pedagógico, pessoal, desenvolvido na escola, ele busca ampliar esse desenvolvimento cognitivo e cultural das crianças, tá? Podemos também considerar que muitas vezes essas crianças elas vêm de casa com aquela linguagem ainda de bebê, sabe assim, utilizando de vocábulo pejorativo, aquela coisinha assim de mamã, papá, me dá aba, blechinha, aquela coisinha bem assim, sabe, au au, miau. Então, assim, a escola também tem que procurar estar tirando essa linguagem de bebê, assim, essa linguagem muito infantilizada, para estar trabalhando ali a consciência fonológica da criança, que consiste aí, né, a consciência fonológica consiste exatamente em garantir o pleno domínio das palavras empregadas, tá? Então, também a consciência fonológica, ela busca aí garantir, né, o domínio das palavras empregadas. Para isso, a gente vai ter que estar corrigindo aí aquelas palavrinhas erradas que a criança traz de casa também, certo? Pessoal, essa aula vai ficar por aqui, porque ela já deu aí 31 minutos, já está bem longa. A gente vai partir agora para a última temática, né, que é o desenho e a brincadeira, né? A gente vai partir aí para a última temática última temática, ó, a última dimensão da proposta pedagógica, né, das quatro dimensões aí, a gente vai partir para a última agora, mas a gente vai fazer isso na próxima aula, porque essa aqui já ficou bem grande, tá bom? Então, só bons estudos aí, não esquece de dar uma olhadinha nas dificuldades de vocês, dá uma reassistida no vídeo, faz anotações, tá bom? Qualquer dúvida, põe nos comentários aí. A gente continua isso na sétima aula, nossos estudos, tá bom?